Oi, pessoal, boa noite. Quem quiser ligando a câmera, se quiser, se puder, vai ser bem-vindo. Eu sou Vitória, sou psicóloga assistencial do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, Hospital da Rede D'Or, e eu vou coordenar essa aula junto com a doutora Veridiana, que é também nossa professora de hoje. E que é diarista da UTI desse mesmo hospital, Vila Nova Star, e do Hospital São Luís Itaim, também em São Paulo. E também é coordenadora do nosso time de cuidados paliativos, que se chama oficialmente Time Interdisciplinar de Suporte Cuidados Paliativos do Hospital Vila Nova Star. Essa aula inaugura um projeto novo do time, né, de realizar reuniões científicas mensais sobre cuidados paliativos e temáticas relacionadas, abertas, apoiadas pelo Instituto Dó de Pesquisa e pelo Hospital Vila Nova Star. E para a gente aproveitar bem o tempo e sem mais delongas, passo a palavra para a doutora Veridiana, que vai dar uma aula hoje sobre a importância de a gente discutir objetivos de cuidado na assistência. E a gente vai ter também minutos finais ali de discussão, algumas perguntas possíveis, por isso também essa breve introdução. É isso, pessoal. Se quiserem fazer comentários no chat também, fiquem à vontade. Bem-vindos. Obrigada, Vitória. Obrigada a presença de todo mundo. Que nem a Vitória falou, a gente está super feliz de começar com essas reuniões. Elas vão ser mensais e a ideia é a gente intercalando reuniões médicas com reuniões multidisciplinares, né? Esse mês está sendo na terceira semana do mês, mas a partir do mês que vem a nossa ideia é ser na segunda-feira do mês. Vou começar a aula e quem precisar interromper no meio, é mais fácil falar, porque eu não vou conseguir enxergar vocês. Então, não tem nenhum problema para mim se precisar me interromper. E aí a gente decidiu começar, né, as nossas reuniões falando, deixa eu só tirar aqui, falando sobre objetivos de cuidado, né? Porque é um tema extremamente importante na nossa prática clínica, não só para a gente que é paliativista, eu como intensivista, não só como intensivista, mas em qualquer área é importante a gente fazer um planejamento do cuidado do nosso paciente, né? E é engraçado que muitas pessoas, quando você fala assim, qual que é o objetivo de cuidado, né? Te olham com aquela cara assim, o que você está falando, né? Opa. E aí, não sou só eu que falo sobre isso, né? E aí eu vou falar um pouquinho agora sobre o que é o objetivo de cuidado, por que é importante a gente falar sobre isso, quais as dificuldades, né, de se fazer um objetivo de cuidado, quando que a gente começa a discutir e como é que a gente faz na prática. Né, eu trouxe aqui, isso, além, né, de ter vários artigos ali falando sobre definição de objetivos de cuidado, isso aqui é um artigo de 2022 de Yale. Então, a gente pode ver que na pediatria isso também acontece, a gente pode ver que na oncologia isso também acontece, né? Assim como na cardiologia, assim como na nefrologia. Se a gente for pesquisar, no PubMed fala em diversas áreas sobre discussão de objetivos de cuidado. Mas o que é o objetivo de cuidado? Se a gente for traduzir ipsis literis, é um planejamento antecipado de cuidado, que é o quê? É um processo que ajuda, em qualquer idade ou estágio de saúde, a compreender e compartilhar seus valores pessoais, objetivos de vida e preferências em relação aos cuidados médicos futuros. Então, a partir do momento que alguém faz um diagnóstico de uma doença crônica e progressiva, é importante fazer este planejamento, né? Os pacientes, eles contam com uma variedade de valores, experiências e fontes para auxiliar nessas tomadas de decisões médicas. E eles veem essas discussões sobre objetivos de cuidado uma fonte importante de informação dos médicos sobre prognóstico, sobre opções de tratamento, né? E eles esperam que os médicos façam essa comunicação. E os objetivos dessa conversa sobre cuidado, elas exigem que os médicos se comuniquem efetivamente com o seu paciente, né? Dando informações claras, dando informações transparentes, né, que o paciente consiga entender sobre o que ele está falando, sobre o seu diagnóstico, sobre o seu prognóstico, né, e também obter informações sobre as preferências do paciente. E a ideia
é que a partir dessas preferências você consiga fazer um planejamento de cuidado para o seu paciente, né? Qual é o melhor tratamento para o seu paciente, alinhando os valores do seu paciente ao técnico. E por que a gente discute sobre o objetivo de cuidado, né? Essas conversas, elas são importantes oportunidades para os médicos avaliarem a compreensão de doença do paciente, né? Já foi falado sobre o diagnóstico, já foi falado sobre o prognóstico, então quando você vai fazer essa discussão sobre o objetivo de cuidado, é a hora de você avaliar o que o paciente tem entendido até aquele momento do que foi conversado, né? Fornecer atualizações clínicas do que tem acontecido e do que você imagina que vai acontecer ali para frente, além de obter valores e preferências de tratamento do paciente, compartilhar as informações de prognóstico e revisar as opções de tratamento. Os pacientes também podem se beneficiar dessas conversas, recebendo atualizações importantes sobre sua condição clínica, processando respostas emocionais, né, principalmente numa perda de funcionalidade, num tratamento que não tem mais uma proposta curativa, fazendo perguntas relevantes sobre sua condição, opções de tratamento, então entendendo o que a partir de agora, já que eu não tenho uma perspectiva de cura, quais são as opções a partir de agora, né, e não se sentindo abandonado. É importante também buscar nessas conversas, né, as crenças dos pacientes, entender, além dos valores, quais as crenças dos pacientes, até para você conseguir fazer esse planejamento de uma forma mais individualizada, né? Os pacientes que têm a oportunidade de falar com seus médicos, né, sobre a sua doença, as suas preferências de tratamento, eles têm menos sofrimento psicológico ao longo desse processo, ao longo, inclusive, do processo de finitude, né? A gente enxerga menos ansiedade, menos depressão, menos estresse pós-traumático das internações, e isso não só do paciente, né? Isso da família também. Porque hoje em dia, lembra, a gente tem o Dr. Google, né? E o Dr. Google, se a gente não fala, o Dr. Google responde qualquer coisa. Só que o Dr. Google responde o que ele quiser, né? Então, a gente deixar o paciente à mercê do Dr. Google é algo, até algo cruel, eu acho, né? Porque as respostas nem sempre são o mais adequado e nem sempre são o que traz benefício para aquele paciente. Então, quando a gente esclarece, quando o paciente tem confiança no seu médico, e a gente é essa pessoa que consegue conversar sobre qualquer assunto, seja bom ou ruim, um prognóstico bom ou ruim, a gente estabelece um vínculo e o paciente não precisa ter essa consulta no Google. Isso é importante para a gente conseguir alinhar a expectativa com a realidade, né? E é exatamente este alinhamento de expectativa com a realidade é que vai fazer com que o seu paciente tenha menos ansiedade, é o que vai fazer com que o seu paciente tenha menos depressão e menos estresse pós-traumático. Por quê? Quando você antecipa o que vai acontecer e você reforça o não abandono, o paciente se sente cuidado, né? E é esse cuidado que faz melhorar essa ansiedade, tanto do paciente quanto da família. Porque no final, o que as pessoas buscam, claro que elas querem a cura, né? Mas nem sempre isso é possível, e na verdade, a maioria das vezes isso não é possível. Mas as pessoas buscam não sofrer, né? E quando você assegura que elas não vão sofrer, que você está ouvindo o que é importante para elas, e você alinha isso com ela se sente mais tranquila e mais segura. Opa. Mas se é uma coisa tão importante, se é uma coisa que traz benefício para o paciente, melhora a conversa, né? A fluidez das conversas com as equipes é melhor quando você tem isso definido. Por que é tão difícil a gente fazer? Quais são as dificuldades da gente fazer? Acho que, primeiro, tem uma compreensão das equipes médicas sobre o que é o objetivo dessas conversas de objetivos de cuidado, né? A impressão que eu tenho é que a maior parte dos médicos entendem que essa é uma conversa limitada a uma conversa ali, quando tem uma nova intercorrência, para a gente limitar suporte. Então, vai para UTI ou não vai para UTI, intubação ou não intubação, diálise ou não diálise, droga ou não droga, vou dar antibiótico, vou transfundir, vou reanimar. Então, a maior parte das equipes médicas entendem que essas discussões são sobre isso. Mas isso é uma coisa que faz parte dessa conversa, mas não é só sobre isso, né? E aí, como resultado, então, fica especificamente para abordar as preferências dos pacientes em relação às intervenções de manutenção de vida, né? Ou então eu falo sobre prolongamento da morte, né? E discussão sobre código. Quando é uma conversa muito mais abrangente do que isso.
né? E por que que a gente tem tanto problema em fazer isso? Minha impressão, né? E a literatura traz isso também, que tem várias barreiras, e as principais é falta de treinamento do profissional em ter esse tipo de conversa, que normalmente é uma conversa que vai abordar sobre morte, é uma conversa que vai ter sentimento e emoções do paciente, e as pessoas não estão preparadas para lidar com isso, né? Às vezes o profissional não tem tempo suficiente para poder fazer essas conversas, porque são conversas que demandam, sei lá, 30 minutos, uma hora, e às vezes você vai ter que voltar nessas conversas mais de uma vez. É, tem uma falha do profissional em reconhecer a necessidade dessa conversa, né? Você não perceber seu paciente, não perceber que ele tem ansiedade, não perceber que ele tem angústia e que ele precisa falar sobre isso, né? Eu duvido que alguém que já recebeu um diagnóstico de câncer, por exemplo, em algum momento da vida, eu tenho certeza que essa pessoa pensou sobre morte, né? Ela pode não verbalizar, ela pode não ficar falando sobre isso, mas em algum momento ela com ela mesma, ela já pensou sobre isso, né? E aonde que ela vai procurar? No Dr. Google, né? Então, se você é aquela pessoa que está disponível para poder falar sobre isso com ela, é o ideal. Só que normalmente a gente não reconhece essa necessidade, porque a gente fala, está falando de tratamento, está falando de outras coisas, como se isso fosse suficiente para o nosso paciente, né? Outra barreira é um desconforto em discutir prognóstico. E aqui eu falo quando o prognóstico é ruim, né? Quando o prognóstico é bom, putz, não tem dificuldade nenhuma, mas quando as coisas vão para um caminho que a gente não gostaria, né, essa comunicação de más notícias, ela é extremamente desconfortável. E às vezes eu vou ter que abordar ali questões de fim de vida, né? E a gente, como profissional de saúde, e aqui eu falo especificamente dos médicos, assim, as faculdades até então, traziam que a gente tem que curar os pacientes, né? Não traziam que a gente tem que cuidar dos pacientes. E quando a gente, quando um paciente morre, é visto como um fracasso, né? Pelo próprio profissional. Então, eu perdi meu paciente, né? Meu paciente morreu, eu fracassei. Não fui bom o suficiente para conseguir curá-lo, né? Então, existe esse desconforto em discutir sobre isso, porque é como se você estivesse olhando para a sua própria fragilidade, o que não é verdade, né? Também tem essa dificuldade, então, lidar com essas emoções do paciente, porque quando eu dou uma má notícia, vai vir uma emoção, e ela vem, às vezes, de diferentes formas, e a gente não sabe como ela vai vir, que pode ser tanto com silêncio, pode ser com choro, pode ser com raiva, e às vezes eu não sei como lidar, porque eu não sei o que vai vir, então, o medo de como, o que que vai acontecer, então, eu nem vou entrar nessa conversa para não ter que lidar com isso, né? Preocupação que o paciente está perdendo a esperança e mais, né? Preocupação que eu sou a pessoa que estou tirando a esperança. Lembrando que quando a gente faz essa conversa, a gente é o portador da notícia, né? A gente não é o causador da má notícia. Mas, infelizmente, a gente tem esse pensamento na cabeça que a culpa é nossa, né? E muitas vezes a gente quer evitar conflito, né? Porque o paciente está extremamente esperançoso, ele quer ouvir boas notícias, e ouvir mais notícias, às vezes, é algo que o paciente não quer ouvir, e num primeiro momento, a forma de emoção dele pode gerar um conflito, né? E eu acho importante aqui também frisar, se eu sei todo o resto, tem uma outra coisa que também atrapalha, né? Quando eu tenho muitas equipes, por exemplo, cuidando do meu paciente, às vezes eu não tenho uma concordância entre essas equipes. Então, eu tenho uma equipe que está enxergando um prognóstico ruim, eu tenho uma equipe que está enxergando a finitude desse paciente, mas eu tenho outra equipe que está na pegada de continuar fazendo inúmeros tratamentos, né? Então, quando eu não tenho uma concordância entre as equipes, eu não consigo nem começar essa conversa com o meu paciente. E aí, quando a gente fala, quando que eu começo, né, essa discussão? O ideal é eu começar aqui, logo que eu faço o diagnóstico da minha doença. E essas conversas vão permear todo o processo de adoecimento do meu paciente, seja numa fase que eu estou focada mais no tratamento da doença, né? Claro que eu não preciso, no dia do diagnóstico, já falar sobre isso, mas em algum momento, enquanto eu estou discutindo sobre tratamento curativo, ou um tratamento com uma boa expectativa, né, de qualidade de vida e prolongamento de vida, essas conversas têm que fazer parte, porque às vezes os efeitos colaterais do meu tratamento não são toleráveis ao meu paciente. E eu tenho que entender o que que é tolerável para ele e o que que não é tolerável para ele. E eu só vou saber isso conversando, né? E a partir do momento que a doença começa
a não ser o foco do meu cuidado, né? E sim os sintomas do paciente, o bem-estar do paciente começa a ser o foco principal, essas conversas têm que já estar mais amarradas, né? E elas têm que ser revisitadas, porque ao longo desse processo, o paciente pode mudar de ideia, né? Enquanto aqui, às vezes, eu tenho um pensamento, mas quando eu cheguei aqui, que eu já estou perdendo funcionalidade, às vezes o que eu queria aqui não é o que eu quero aqui. Então, é importante essas conversas serem revisitadas ao longo do tratamento e da trajetória de doença. Porque assim eu garanto que quando esse meu paciente chegar aqui num processo de fim de vida, quando eu não tenho tratamento para a doença e o meu foco é 100% nele, né, no conforto, eu vou conseguir fazer um cuidado alinhado com o que ele espera. Mas aí como é que eu faço, né? A primeira coisa é comunicação sobre prognóstico. E falar sobre prognóstico é falar sobre incertezas, né? Só que apesar do desconforto, da incerteza, os estudos mostram, né, que os pacientes querem ouvir sobre o prognóstico da sua doença, seja ele bom, seja ele ruim, e que isso ajuda eles a tomarem decisões, né, sejam decisões em relação, putz, meu tempo de vida é curto, não tenho uma proposta curativa, então eu vou organizar minha vida antes de eu morrer, né, ou então seja, putz, quero fazer uma viagem, tem casamento da filha para participar, então vamos antecipar o casamento, então o paciente consegue se planejar a partir do prognóstico, né? O objetivo de falar o prognóstico para o paciente não é dar 100% de certeza, né? Como eu disse, prognóstico envolve probabilidade, envolve incertezas, mas é compartilhar sobre essas expectativas sobre o futuro, né? Baseado nas informações clínicas, baseados em scores prognósticos, e tem também uma pergunta que a gente usa, né? Que é claro que ela não tem uma sensibilidade igual a vários scores prognósticos que a gente usa. Por exemplo, na UTI a gente tem o SAPS, o APACHE, e todas as especialidades têm scores prognósticos, é só procurar. Doença renal crônica tem, insuficiência cardíaca tem, hepatopatia tem, DPOC tem, câncer tem. Então, toda doença tem um score prognóstico, né? Isso associado à funcionalidade do paciente, à história natural da doença, a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer com aquele paciente, baseado em pacientes que tiveram uma situação extremamente parecida, né? Mas além disso, se eu quiser acrescentar, a gente pode, tem uma pergunta, né, que a gente fala, né? Eu estou vendo aquele meu paciente, eu pergunto assim, eu ficaria surpreso se esse paciente morresse no próximo ano? Principalmente para pacientes oncológicos, né, e para pacientes renais crônicos, se a resposta for sim, ela é altamente preditiva de mortalidade nesses pacientes. Né? Eu posso expandir e usar para pacientes com demência, usar em outros pacientes, mas especificamente em câncer e doença renal crônica, tem uma alta sensibilidade. Né? Então, quando eu vou conversar com o meu paciente, é importante eu entender sobre o prognóstico da doença dele, para eu compartilhar isso com ele. Outro ponto que é extremamente importante é a gente ter uma discussão multidisciplinar, né? Porque às vezes eu estou enxergando uma coisa e tem algo a mais que pode ser feito que está fora do meu conhecimento, né? E aqui o multidisciplinar, não estou falando só de cura, mas, por exemplo, num paciente com Parkinson. Se eu tenho uma TO, ela pode melhorar a qualidade de vida do meu paciente adaptando um talher, por exemplo. Né? Então, às vezes eu acho que não vai ter qualidade de vida porque não tenho o que fazer, mas às vezes eu tenho um outro profissional que consegue fazer adaptações e consegue trazer, de novo, uma qualidade de vida e um bem-estar para o meu paciente. Né? É importante, quando a gente tem essas conversas, é perceber o paciente, né? Como eu falei para vocês. Sempre quando eu tenho uma conversa difícil, eu tenho uma emoção. Né? Então, perceber essa emoção, perceber o quanto o paciente está dando conta daquilo que eu estou falando, se numa conversa vai ser suficiente para a gente falar tudo, talvez não vai, né? Às vezes, só uma má notícia de prognóstico ruim já é suficiente por um dia. Eu vou ter que usar um outro dia para coletar informações sobre valores e sobre para poder fazer uma diretiva com esse meu paciente, né? E às vezes, e falar todo dia também de más notícias com o meu paciente, às vezes eu vou fazer mais mal do que bem. Então, é eu entender se é ambulatorial, poxa, então na próxima consulta a gente volta a conversar sobre isso, né? Acho que por hoje foi bastante. Ou se é um paciente internado, falar, ah, vamos parar por hoje, amanhã eu volto aqui, no dia seguinte, você quer continuar a nossa conversa? Ou amanhã, ou a gente hoje não fala nada, amanhã a gente continua. Né? Não tenham medo de perguntar para o seu paciente. Eu sempre falo, não infira o que ele está
pensando, né, e nem o que ele quer. Não tenham medo de perguntar para o seu paciente, porque é assim que a gente vai conseguir fazer um melhor cuidado e fazer um cuidado centrado no doente, né? E a promoção de compreensão do paciente precisa ser um processo contínuo, né? Então, vai precisar de várias conversas ao longo do tempo, né? Mas sempre perguntando para o paciente, hoje é um bom dia para a gente falar sobre isso, né? E fazer essas discussões com o paciente, e sempre é importante ter um representante da saúde. Não necessariamente é esposa ou marido, não necessariamente é filho. Esse representante da saúde é importante que seja alguém da confiança do paciente. Então, perguntar ao paciente quem é a pessoa que você gostaria que estivesse junto nessa conversa, né? Porque quando esse paciente sofreu um declínio, ou se ele perder a consciência, eu preciso de alguém que participou dessas conversas, que seja um representante de saúde do meu doente, né? Que esteja a par de toda a discussão que está acontecendo. E aí eu gosto bastante dessa figurinha aqui, né? Que a gente está chegando nisso, né? Não sei se vocês viram que saiu uma reportagem na Folha umas semanas atrás, né? Falando que os médicos estavam buscando no chat GPT em como fazer conversas empáticas com seus pacientes, né? E nesse movimento, né, da gente falar má notícias, né, falar sobre comunicar um prognóstico ruim, falar sobre finitude, discutir sobre um planejamento de fim de vida, um planejamento de cuidado quando as coisas não vão para um caminho de cura, né, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente dá essas notícias, muitas vezes a forma do paciente enfrentar as emoções, isso tem, a tradução é muito ruim, né, para o português, né, mas a gente fala assim, que as pessoas têm modelos de coping, né, a tradução seria mais ou menos enfrentamento, né, então eu tenho pacientes com enfrentamento evitativo, são aqueles pacientes que você conversou, você falou, mas ele sempre vai vir com uma palavra que não, vai ficar tudo bem, e tá tudo bem sempre, ele fala que tá tudo bem, se alguém entra lá, ele fala, não, porque agora a gente vai fazer a químio, e vai curar, e não tem cura, né? Então, a gente tem que tomar cuidado de quando esse paciente traz essa emoção pra gente, a gente tenta responder cognitivamente com uma razão, né? E assim, razão e emoção não se conversam. Se o paciente fala com a emoção, não adianta eu responder com razão, porque uma coisa não vai conversar com a outra. Isso não vai ser um diálogo, isso vai ser um monólogo do seu lado, né? Você não vai estar conseguindo atingir, conversar com o paciente. Então, tentar corrigir essa compreensão do prognóstico, né, do paciente, da família, quando o paciente está pendulando na esperança, não funciona, né? Então, nesses casos, é importante, assim, você conversou, explicou, o paciente tem que ter o seu tempo para digerir, né? E quando alguém vai falar, se ele traz essa esperança, o que a gente tem que fazer é simplesmente ouvir, né? Porque a gente começa a pensar que o paciente está negando, né? Eu tenho uma psicóloga que trabalha comigo que detesta essa frase de que as pessoas estão negando, né? Ela traz muito mais essa visão de que é um paciente com coping evitativo, né? Com enfrentamento evitativo, que ele entende, mas é muito difícil ele olhar para isso. Então ele pendula sempre para o lado da esperança. E esse pendular, né, para a esperança, isso faz parte do luto antecipatório, né? Essas expressões de esperança são partes do luto antecipatório. Hoje em dia a gente fala sobre luto num movimento dual, né, de que o paciente pendula ali entre a perda e entre a esperança, tanto o paciente quanto a família, né? E eu falo paciente porque ele está no luto antecipatório, ele está tendo várias perdas ao longo do seu processo de doença, então ele tem perda dos seus papéis, né? Então, papel como profissional, ele tem uma perda do seu papel na família, ele tem perda do físico, é um paciente que vai ter que se reorganizar em quem ele era e como ele está agora, né? Então, ele enfrenta vários lutos. Então, ele pendula. Então, um paciente que está plégico, não está andando, ele, não, mas eu vou fazer físico, eu vou voltar a andar. Você fala assim, putz, o médico não conversou com ele, não explicou para ele que ele não vai andar? Explicou, ele sabe, mas para ele é muito difícil olhar que ele não vai mais. Então, isso é um movimento saudável do luto, do paciente pendular, né? Não só o paciente, a família também. Então, tem um paciente grave na UTI, você chega lá e fala que o paciente está em disfunção múltipla de órgãos, a família chora, entende, fala para você, ah, doutor, agora é só um milagre, né? E aí chega no dia seguinte, ela fala assim, mas ele fez cocô? E você olha assim, não é possível, né? Expliquei que tá grávida, tá morrendo, que interessa se fez cocô ou não.
Porque é isso, né? Você ficar sempre no polo da perda, você não levanta no dia seguinte, né? Cada um se pensar em alguma situação difícil, ou bater o carro, perder o emprego, se você só ficar olhando para as coisas ruins, você não consegue continuar a vida, né? Então, por mais que você saiba, você pendula para o polo da esperança, né? E isso é bom, isso é saudável. Né? Além disso, né? É, é, além desse movimento pendular, assim, tem algumas perguntas que a gente pode fazer para o paciente que não são enfiar o dedo na ferida, né? E quando o paciente pendula, você tenta falar, não, mas está grave, tarará, tarará. Tem algumas formas que você pode conversar com o paciente para tentar fazer com que ele, né, discuta sobre isso, que ele olhe sobre isso, né? E isso, claro, você não vai fazer todos os dias, porque isso é abrir uma caixa de Pandora que ninguém dá conta depois, né? Mas em alguns momentos talvez seja importante pontuar algumas coisas. Então, algumas perguntas quando, por exemplo, quando você olha para o futuro, o que você tem mais esperança, né? Se é um paciente que é voltado para a esperança, talvez, poxa, vamos focar então na fala da esperança, né? Isso é um jeito de, inclusive, validar esse meu paciente. É uma outra forma de tentar trazer, né, inclusive para ajudar na construção de objetivo de cuidado, é perguntar para o paciente o que mais te preocupa no futuro quando pensa na sua doença, né? E as respostas dos pacientes a essas perguntas podem nos orientar a fornecer atualizações médicas, né, sobre o quadro e sobre o que vai acontecer, né? Quando o paciente traz alguma preocupação, é importante a gente validar, né, aquela preocupação e trazer, se realmente aquilo for algo que a gente espera que vai acontecer, falar, puxa, infelizmente, acho que é uma preocupação válida, né? Eu também estou preocupada com isso, né? E validar, gostaria que as coisas fossem diferentes, né? Mas é um jeito de você trazer o paciente para fazer essa discussão sem ficar batendo de frente com ele, né? Sem ficar ali na razão versus a emoção. Mas aí o caminho, né? Como é que a gente faz isso, né? Antigamente, no passado era uma decisão, essas decisões de objetivos de cuidado eram totalmente feitas pelas equipes de saúde, né? Então, o paciente não era um cuidado centrado no doente, era o que o médico achava que era melhor para aquele paciente. E era extremamente médico-centrada, não era nem compartilhado essa discussão. Então, era o que eu, como profissional médica, achava que era o melhor cuidado para o meu paciente. Então, fazer tal cirurgia, fazer tal químio, fazer tal tratamento, ir para UTI, receber isso ou aquilo, ou não receber isso ou aquilo. Então, era o que eu achava baseado no meu conhecimento, nos meus valores. Só que isso, principalmente nos Estados Unidos, deu muito problema, e conforme também aconteceram as guerras, né, foi mudando o pensamento da população, e começaram os processos, então se foi para o polo oposto, né, de um, de um lugar que a gente decidia tudo, a gente foi para o polo oposto, né? E eu gosto muito dessa figura do cardápio chinês, porque é exatamente a sensação que eu acho que as famílias devem ter quando a gente pergunta para elas assim: olha, é... e o pior, né? Essas conversas acabam sendo feitas na hora da urgência, né? Lembra lá no começo que eu falei que a maior parte das equipes médicas entendem que a discussão de objetivos de cuidado é falar sobre limitação de suporte e que normalmente elas acontecem quando tem uma coisa ruim acontecendo, né? Então, o paciente está em franca insuficiência respiratória, você vai lá e pergunta para o familiar: você gostaria que ele fosse entubado? Ou então pergunta: se o rim parar de funcionar, você quer que dialise? Né? E droga vasoativa, e antibiótico, e sangue, né? Nos Estados Unidos é mais ou menos assim, você tem vários formulários que você vai lá preenchendo, checando se sim ou se não. Só que isso é uma escolha totalmente sem autonomia, né? É que nem eu fui num restaurante chinês, olhar um cardápio chinês e escolher o que eu quero comer. Eu sou vegetariana, a chance de eu escolher uma coisa com carne é 99%. Eu não tenho a mínima ideia do que significa nenhum dessas letrinhas, desses risquinhos, né? Então, eu estou escolhendo 100% ao acaso. E é o que a família faz quando a gente dá essa decisão para a família fazer, né? Porque são decisões técnicas. E para entender a indicação, o risco e o benefício, sou eu, profissional da saúde, que sei a indicação técnica, né?
Então, a gente passar essa responsabilidade para o familiar é até cruel, né? Porque ele está fazendo uma escolha que ele, no fundo, a escolha que ele está fazendo é o melhor, o que ele imagina, né? É o melhor cuidado, o que ele quer é que o familiar dele sobreviva e sobreviva bem, é que o familiar dele não sofra, mas não necessariamente a escolha que ele vai fazer vai levar por esse caminho. E eu posso depois, inclusive no óbito do paciente, jogar uma culpa para esse familiar, né, que fez uma escolha. Puxa, eu escolhi não dialisar e ele morreu. Foi culpa minha que não deu uma chance para ele sobreviver, né? Então, de certa forma, é cruel jogar essa decisão para o familiar, né? Eu gosto bastante dessa, dessa charge, né? Que é isso, né? Então, quem é o protagonista? É o paciente. Quem que define as prioridades? O paciente. E as decisões técnicas? Pergunta para a família. Não, né? Acho que o compartilhamento de decisões é justamente as nossas decisões técnicas com o protagonismo do paciente e da família, né? Então, é compartilhar decisões. Como é que a gente compartilha decisões? Não é jogando a responsabilidade das escolhas técnicas para a família e para o paciente. Então, toda vez que eu vou fazer uma discussão sobre objetivos de cuidado, que eu vou fazer uma discussão sobre prognóstico, é importante eu ponderar melhor cenário, pior cenário, caminho do meio, né? Na medicina a gente não tem só preto e branco. Entre o preto e branco eu tenho inúmeros tons de cinza. E o meu paciente pode estar mais para cá, o meu paciente pode estar mais para cá. Então é importante eu pontuar quais são os cenários. Quando eu estou fazendo uma discussão de objetivos de cuidado e o melhor cenário que eu tenho é um cenário que é incompatível com os valores do meu paciente, eu entendo que nada que eu fizer que prolongue a vida faz sentido. Então, quando eu faço uma discussão sobre objetivos de cuidado, eu saio dessa discussão rasa de intubação, de diálise. Ah, mas eu falei que me intubar, mas antibiótico será que vou dar? Não falei que ia tirar antibiótico. Eu saio dessa discussão rasa porque eu vou para uma discussão de qual é o objetivo do meu cuidado, o que eu tenho a oferecer para o meu paciente. Qual, no melhor cenário, se tudo acontecer da melhor forma, vai acontecer isso. Isso é compatível com os valores do meu paciente? Não. Puxa, então prolongar a vida não faz sentido. Não, o melhor cenário é compatível com o que ele gostaria. Nossa, então, se a gente continuar indo no melhor cenário, as intervenções fazem sentido. Ou se no meio do caminho as coisas piorarem e eu evoluir para o pior cenário, então é hora de reconversar, né? Mas é importante a gente pensar pior cenário, melhor cenário e o caminho do meio, que às vezes é o mais provável, né? Então, às vezes eu tenho um paciente na UTI super grave, que ele tem a possibilidade de morrer, ele tem a possibilidade de sair igual ao que ele estava, mas o mais provável é ele não morrer e ficar num quadro crônico, né? Num crítico crônico, por exemplo, com inúmeras disfunções. Talvez ele não vai voltar para casa andando, vai voltar para casa extremamente debilitado, a depender da idade, de comorbidades. Talvez é um paciente que não vai reabilitar a ponto de ser funcional de novo. Então, por isso eu preciso entender qual o objetivo do cuidado do meu paciente para eu conseguir fazer a melhor opção, né? E aí, naquele gráfico que eu mostrei para vocês, né, de trajetória da doença, como é que eu defino esses objetivos de cuidado, né? É, eu separei aqui em objetivo A, B e C, né? E seria o quê? O objetivo A, então, é quando eu tenho um foco no tratamento da doença, quando o tratamento curativo, restaurativo, é o tratamento mais importante. Então, nesse momento, o meu paciente é um paciente que é candidato a medidas invasivas, por exemplo, porque eu tenho uma perspectiva de devolver ele de uma forma que faz sentido para ele, né? Ou então, no extremo oposto, opa, eu tenho meu paciente ali que está em fim de vida, que é um paciente que não tem perspectiva de tratamento modificador de doença, que eu não vou conseguir mudar o curso natural da doença dele, eu não tenho, inclusive, mais nenhum remédio para oferecer para a doença dele. Então, meu foco é exclusivamente no conforto. Nesses pacientes, eu vou fazer controle de sintomas. Então, provavelmente, ficar transfundindo esse meu paciente não faz sentido, ir para a UTI não faz sentido, qualquer medida que prolongue a vida do meu paciente não faz sentido, né? Mas eu tenho aqueles pacientes que já não têm um foco mais na cura da doença, mas não estão em processo de morte, não estão em fim de vida. Estão naquele processo de perda de funcionalidade e vão entrar em algum momento em fim de vida. Nesses pacientes, eu vou ter que individualizar.
Vai ter paciente que talvez seja candidato a antibiótico, vai ter paciente que talvez seja candidato até UTI, droga vasoativa. Então, eu vou ter que individualizar, vou ter que olhar caso a caso e entender quem é meu paciente, aonde eu estou na trajetória da doença dele, quais são os valores do meu paciente, melhor, pior cenário, e o que eu vou conseguir ali para conseguir o melhor cuidado, né? E aí essa frase aqui eu gosto bastante, né? Paciente paliativo não vai para a UTI, né? Ele vai para onde ele precisar, né? Lembrar, sempre individualize. Então, por exemplo, a gente acompanha os pacientes de TMO. Os pacientes de TMO entram no hospital com uma perspectiva, né? Pensando aqui nesse gráfico, uma perspectiva curativa. Então, quando eu estou no começo, é um paciente que eu olho para a doença, eu trato a doença e é um tratamento que traz bastante sofrimento para o paciente, seja físico, né, com mucosite, fadiga, náusea, seja emocional, porque é uma internação extremamente prolongada, né, e cheia de, no melhor cenário, com várias coisas que acontecem que são esperadas, né, isso quando não tem infecção, não tem diarreia, não tem outros sintomas. Então, é um paciente que ele é candidato à UTI, é um paciente que é candidato a medidas prolongadoras de vida, e é um paciente que também tem um olhar para o sofrimento, né? Lembrar que paliativo não é um diagnóstico, né? Não existe paciente paliativo. Essa frase a gente fala muito, mas ela não existe. Um paciente não é paliativo. Paliativo é uma abordagem de sofrimento, então todo paciente que tem um sofrimento merece uma abordagem paliativa, né? E ela não exclui o tratamento curativo. Então, os pacientes de TMO, por exemplo, quando eles estão nessa fase e o TMO está dando certo, puxa, é um paciente que é candidato a tudo para prolongar a vida do paciente, porque eu tenho uma perspectiva boa. Mas se a partir do momento o paciente começou a entrar em disfunções, não pega a medula, ou então o tratamento está fazendo mais mal do que bem, eu vou ter que rever esse plano, vou ter que rever o objetivo de cuidado. O objetivo de cuidado era meu paciente voltar a ser funcional. Então, talvez se eu não for conseguir isso, eu vou ter que repensar qual vai ser o melhor cuidado aqui, né? E aí uma forma, né, para ir caminhando para o fim, né, uma forma da gente fazer esse planejamento, né, fazer essa discussão de objetivo de cuidado na prática. Então, esse é um artigo do Dr. Daniel Forte, né, acho que é o pós-doc dele, que fala, é um guia de como a gente faz essa construção. A primeira coisa, né, antes de eu saber quem é meu paciente, quais os valores do meu paciente, a primeira coisa eu tenho que focar no biológico, né? Pensar a doença do meu paciente, fazer um prognóstico do meu paciente, qual é a probabilidade desse paciente melhorar, qual é a história natural da doença do meu paciente, qual que é o risco versus o benefício dos tratamentos que eu tenho a oferecer, né? Então, a primeira coisa é eu focar na doença, focar no corpo, focar na doença, no biológico. Então, eu entendi, porque se tecnicamente não for adequado, essa não é nenhuma discussão para começar, né? Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, que tem um câncer de pulmão extremamente avançado e está com obstrução de brônquio e ele não tem nenhuma perspectiva, nem stent, nem rádio, nem químio, não tem absolutamente nada que eu possa fazer para reverter a doença desse paciente, e se ele entra em colapso e faz uma insuficiência respiratória, não interessa quais são os valores do meu paciente, não interessa quem é meu paciente, eu sei que 100% dos pacientes morrem quando isso acontece. Então, não é uma discussão se a família quer que prolongue a vida ou não, porque não vai acontecer. Eu nunca vou chegar no que, mesmo que eles queiram, eu nunca vou chegar nesse lugar porque a doença não permite. Diferente, por exemplo, de um paciente como ela. Né? A ela, a gente entende que em algum momento esse paciente vai ter uma insuficiência respiratória e que para algumas pessoas faz sentido traqueostomia, enquanto para outras não faz. Então, biologicamente é adequado. E aí, quando biologicamente é adequado, eu vou para o passo 2, que é na biografia. É eu sentar com o meu paciente e entender quem é meu paciente, quais são seus valores, o que é sofrimento para o meu paciente, o que é tolerável para ele. Né? E tudo isso a gente faz através de uma comunicação empática. Isso é para ser feito ao longo do tratamento, né? E não na hora H, na hora que você quer limitar suporte, para justamente na hora H a gente já ter isso planejado, né? E não causar mais sofrimento discutindo sobre isso naquele momento. Então, o paciente, por exemplo, que tem ela, e é um paciente que não se importa em ser cuidado, né? Que já está acamado quando ele evolui para insuficiência respiratória, e a participação dele na família, o fato dele estar consciente, ele consegue se comunicar
pelos olhos. Se para ele faz sentido prolongamento de vida, puxa, a traqueostomia é indicado para esse paciente. Mas eu posso ter um paciente que o fato dele não conseguir se mexer sozinho, o fato dele precisar usar a fralda e alguém ter que trocá-lo é extremamente humilhante, degradante, e aquilo só traz sofrimento para ele. Ele não tem nada que traz sentido de vida, ele tem um esvaziamento de sentido de vida. Para este paciente que tem a mesma doença, eu não vou indicar trápio, né? É um paciente que a gente vai fazer cuidados de fim de vida. Então, eu passo para o foco biográfico quando pelo biológico é adequado, né? E aí, o que eu preciso fazer? Juntar as duas coisas. E aí, o foco é a equipe de saúde. Eu vou pegar o biológico e eu vou associar os valores do paciente. E eu preciso ter um consenso da equipe inteira, entendendo o que é recomendável, o que é aceitável, o que é potencialmente fútil e o que é inapropriado. Né? Então, é aquela discussão que eu vou falar dos cenários com um familiar. E aí eu vou também entender o que é mais provável. Puxa, quando eu falo de um crítico crônico, eu lido com muitas incertezas, né? Mas se é um paciente que já está há meses internado, já era um paciente que está tendo inúmeras complicações, o mais provável é que ele não volte a ter uma funcionalidade como ele tinha antes. É certeza? Não é. Mas é o mais provável. Então, a gente tem que lidar com tudo isso quando a gente faz essa discussão. E por último, né, quando a gente tem esse alinhamento entre as equipes, a gente vai compartilhar com a família. Daí, então, a gente fala da decisão compartilhada. Nem sou eu, equipe, que estou decidindo sozinha, e nem eu estou dando essa responsabilidade para a família. Né? E nessa discussão compartilhada, a gente vai construir acordos. E a gente vai definir esse objetivo de cuidado baseado nos valores, baseado no técnico. Então, a participação da família é trazendo os valores quando o paciente não consegue trazer, né? E a nossa participação é sugerindo o que é o mais adequado e o que é melhor, né? Definindo o melhor e o pior cenário. Eu preciso ter uma comunicação extremamente transparente, eu tenho que ter uma comunicação extremamente clara e simples, né? Não adianta ficar falando um monte de coisa difícil que a família não vai entender nada. É importante quando a gente vai fazer esses acordos, às vezes essas incertezas, tem algumas famílias que ficam um pouco mais angustiadas por a gente não ter certezas, né? Tem famílias que entendem muito bem, mas tem outras que a chance de ser pequena já é algo que, ele não toleraria. Então, para algumas famílias isso já faz sentido. Para outras, assim, mas e se ele for o percentual menor? Né? E se ele for os 5% que da estatística que vai para o melhor cenário? Eu quero arriscar. Não tem nenhum problema a gente fazer essa construção de acordo, né? Desde que eu esteja num caminho que eu esteja chegando no objetivo de cuidado do meu paciente. Só que aí a gente vai fazer um trial nesses pacientes e a gente vai definir começo, meio e fim. A gente vai definir o que deu certo e o que a gente vai considerar falha desse trial, né? Se em algum momento desse caminho eu chegar num lugar que eu não vou chegar no objetivo de cuidado do meu paciente no que é adequado para ele, é a hora de reconversar e entender. Lembra que a gente conversou no início? Aqueles 5% já não existem mais. Né? Agora, infelizmente, ele faz parte dos outros 95%. Então, essa construção de acordos, né, é a decisão compartilhada entre equipe e entre família, paciente, desse objetivo de cuidado. É importante essa documentação toda, né, esse planejamento antecipado do cuidado estar registrado em prontuário, né, isso não precisa estar em cartório, né, como um testamento vital, e é uma construção feita aqui com médico, paciente e família, né, ou se o paciente aqui está ausente, com o médico e a família, diferente do testamento vital que o paciente faz, né, e é uma documentação que tem que estar quais são os objetivos de cuidado? E lá tem que ter os valores do paciente, quais são os tratamentos adequados a serem feitos e quem é o representante de saúde desse paciente. Né? E era isso que eu queria falar para vocês. Acho que a gente fica com uns minutinhos para discutir se alguém tiver dúvidas, angústias. Ariana, você quer perguntar alguma coisa, comentar?
Não, eu só entrei. Ah, ok. Bem-vindo. A gente está nos momentos finais de discussão. Se alguém quiser trazer É, comentários. minha conexão caiu, eu entrei e depois saí só agora. Acho que vai ficar gravada depois, se quiser assistir. Tá ok. Acho que essas discussões, né, a gente como paliativista, assim, né, e mesmo na UTI, elas são extremamente importantes, né, a gente trazer as equipes para fazer essas discussões, né, como eu falei, são discussões que muitas vezes elas são desconfortáveis para o titular fazer, né, então, mas elas são extremamente necessárias, né, até eu falo para prevenir burnout na equipe, né, porque quando as coisas começam a ir indo, né? E a gente não está vendo para onde está indo, ou que as coisas estão indo para um caminho que não faz sentido para o objetivo de cuidado do paciente, isso traz um sofrimento para a equipe, né? Então, é importante a gente estimular as equipes a fazerem essa discussão. Pode falar, Rodrigo. Rodrigo, a gente não consegue escutar. Ouvindo agora? Agora sim. Desculpa. Não, eu queria só parabenizar pela aula, assim, achei que a Adriana colocou muito bem a parte aí da família pendulando, do cardápio chinês, de tudo que a gente, né, como é importante a gente discutir o objetivo, porque senão a gente não sabe onde a gente vai e acaba caindo, chegando no lugar errado, né? E a gente, como equipe, que fica na linha de frente, percebe isso muito claro, né? Então, quando a gente é chamado, eu tenho feito também paliativo em alguns outros lugares, às vezes a gente é chamado um pouco tarde, mas quando a gente vai conversar com o restante da equipe, está todo mundo assim, nossa, agora as coisas fazem sentido, a gente está conseguindo falar abertamente do que está todo mundo meio que pensando. Eu acho que, assim, super importante essa aula aí, que bom que vai ficar gravada para a gente poder disponibilizar para outras pessoas e que bom que o Vila está andando nesse sentido, né? Eu acho que é super, super relevante. Parabéns. Obrigada. Ah, deixa eu dar uma sugestão. Acho que para continuar nesse assunto, no dia 28 desse mês vai ter uma aula da UTI do Daniel Forte, que acho que é uma aula complementar a essa, né? Ele fala desse artigo dele, ele que escreveu, ele pode falar melhor do que eu, que é sobre, deixa eu ver, até vou pegar o nome aqui para vocês, mas vale a pena assistir, né? Que é sobre o processo de decisão na UTI, né? Vou Então, colocar o link aqui. é bem complementar a essa aula, então também, para quem tem interesse no assunto, é uma aula legal aí de assistir. Dia 28. Acho que é 7h30 a aula da UTI, se não me engano. Tem mais uns minutinhos. Pode falar, Tati. Oi, boa noite. Meu nome é Tatiana. Eu sou cirurgiã geral de formação, mas sou paliativista também, né? Fiz a pós-graduação no Instituto Paliar. Trabalho em alguns hospitais da rede. E eu tive uma dúvida, não sei se eu já ouvi esse termo sobre o representante de saúde que você comentou. Em aspectos legais, assim, eu posso discutir, por exemplo, se o paciente nomeia esse representante de saúde, eu posso discutir também planejamento de cuidados com ele, em questão Legalmente, legal, assim, né? legalmente, quando a gente olha a árvore, né? Então é sempre cônjuge, em termos legais, o cônjuge é a primeira pessoa responsável, depois filhos, depois pais, né? Depois irmãos. Então, quando a Uhum. gente vai legalmente, é essa árvore. O representante de saúde normalmente é algo que é escolhido pelo paciente e a família sabe, né? O ideal é que a família saiba quem é o representante de saúde. A grande maior parte das vezes é alguém da família, né, que está nessa árvore. Acho que poucas vezes eu peguei alguém que não estava nessa árvore. Quando eu peguei pessoas que não estavam nessa árvore, eram pessoas que não eram casadas, não tinham filhos, e aí esta pessoa nomeou um amigo, e esse amigo a gente até juridicamente virou a pessoa de decisão e tudo mais, né? Então, porque ele não tinha outras Entendi. pessoas. Mas legalmente, se, por exemplo, o cônjuge quiser questionar, ele pode, né? Por isso que é importante que a família saiba quem é o representante de saúde. E seja desde o começo, né? Exatamente. Essas discussões de objetivos de cuidado não dá para ser restrita ao paciente.
ela tem que envolver a família, porque na hora que o paciente perder a consciência, tudo bem que está tudo registrado em prontuário, né? E isso é suficiente para a gente fazer o melhor cuidado para o paciente. Só que você vai ter muito conflito, você vai ter uma dor de cabeça enorme se isso não estiver alinhado com o restante, né? Sim. Tá, Só entendi. tentando complementar um pouquinho, a gente tem a 1995, né, uma resolução de 2012 que tenta dizer que a pessoa pode falar suas diretivas e também que ela pode nomear um procurador de saúde, então, teoricamente, tem algum respaldo. A gente sabe, tem um caso bem notório, de um tempo atrás, que depois que isso foi levado judicialmente, também não bancou. Então, nas conversas que eu já tive com a Luciana Dadalto, com outras pessoas que a gente ainda está um pouquinho nessa coisa de se é fora da árvore, melhor trazer para a conversa, para todo mundo saber, porque se for uma perspectiva só legalista, às vezes pode ser mais complexo. Obrigada. Mais alguém? Eu estou perguntando aqui para o pessoal no que eu vi que surgiu uma dúvida de como a gente acessa a aula gravada, né? Gente, e essas conversas, assim, elas são tão importantes e é curioso, né? Foi o que o Rodrigo falou, assim, às vezes a coisa é tão simples e é tão fácil e parece que só da gente chegar lá resolve tudo. E não, né? Elas não precisam ser feitas por um paliativista, elas podem ser feitas pela equipe titular, elas podem ser feitas por qualquer equipe, inclusive quanto maior o vínculo você tem com o paciente, melhor, né? Então, acho que a equipe de paliativos chega para agregar e ajudar, mas não obrigatoriamente tem que ser feita pela equipe de paliativos, né? Eu sei que eu fui chamada esses dias para ver um paciente, que eu cheguei lá, a família estava desesperada, que queria que desligasse tudo. Eu cheguei lá e falei, gente, o que é difícil aqui, né? Me chamaram na urgência, assim, para ir lá. Mas era isso, assim, né? Porque os médicos, no geral, têm uma necessidade de curar, 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 né? E qual era a necessidade do familiar, do paciente? Dele morrer sem sofrimento, sem um monte de coisa ligada. Ele, assim, ele já saiu de casa falando que não voltava mais, porque ele era uma pessoa independente, agora ele não vai ser mais. Então, isso, qualquer cenário, né? O melhor cenário no contexto é ruim para ele. Então, qualquer coisa que prolongue a vida é ruim. Então, manter ele com droga vasoativa não faz sentido, né? Mas como a ausência dessas discussões é difícil para algumas pessoas, né? Então, a gente que tem essa capacitação, é importante a gente cutucar e trazer essas discussões. E sempre que o profissional, né, o médico do paciente está em dúvida, mas faço isso, não faço ou não, transfundo ou não transfundo, dou antibiótico ou não dou antibiótico, né? Sempre tentar trazer ele para essa realidade. Puxa, mas se a gente transfundir, o que a gente está agregando de benefício? Né? Eu tive uma paciente, por exemplo, que ela fez a gente foi chamada num contexto que ela queria morrer. Mas aí a gente descobriu, ela estava com uma dor não controlada, então a gente falou, bom, vamos controlar sintomas e ver o que sobra. Controlou dor, controlou sintomas, mas mesmo assim, ela tinha um esvaziamento de sentido de vida por uma perda de autonomia que ela não ia recuperar, porque ela tinha um câncer em progressão, além de ser uma senhora DPOC, usuária de oxigênio, além de ser uma senhora nonagenária. Então, ela tinha inúmeras comorbidades que faziam com que ela não fosse recuperar a funcionalidade dela e a autonomia. Essa paciente não queria nem sair do hospital. Quando ela infectou, mas ela não estava morrendo valendo, né? Quando ela infectou, ficou, vai tratar, não vai tratar? Né? E essa é a hora, é o nosso papel de falar assim, tá bom, se a gente tratar, o que a gente está agregando no cuidado dessa paciente? O melhor cenário é, eu vou tratar a infecção, mas ela vai continuar sendo dependente, ela vai continuar sendo acamada, vai continuar sendo usuária de oxigênio e vai continuar tendo um esvaziamento de sentido de vida, porque autonomia e independência ela não vai ter mais. Né? Então, tratar é prolongar uma vida sem sentido. Então, não faz sentido tratar a infecção. Né? Então, é esse raciocínio que a gente tem que ter quando a gente está em dúvida. Por isso que eu falo que é uma discussão muito mais do que antibiótico, droga, né? Tubo, não tubo. Quando a gente faz essa discussão de qual é o objetivo de cuidado, né? O que faz sentido nesse cuidado, a gente consegue, é simples, decidir se antibiótico a gente vai dar ou não, se transfusão vou dar ou não, se o TI faz sentido ou não, né? Assim como já tive paciente com um câncer avançadíssimo de pulmão, que não tinha nenhuma disfunção orgânica, mas tinha uma filha pequena. Ela tinha uma filha de 2 anos. E qualquer prolongamento de vida para esta paciente, com consciência, fazia sentido.
Então, essa paciente, o combinado era, apesar de um câncer avançado sem perspectiva de tratamento, se ela fizesse um choque séptico com uma infecção urinária, ela ia para a UTI para usar droga, porque ela estava consciente e ela podia conviver com a filha, né? Mas se ela piorasse a parte pulmonar, a gente sabia que não ia ter como reverter, então a intubação não fazia sentido, porque ela ia perder o cognitivo e não ia sair do tubo. Então, é a gente individualizar esse cuidado e entender aonde eu vou chegar com as minhas intervenções, que é essa discussão de objetivo de cuidado, que é o que a gente tem que incentivar as equipes a fazerem. Ai, ó, eu vou colocar aqui o e-mail do pessoal que quiser, acho que a aula que eles encaminham. Uhum. E eu acho que você trouxe dois pontos, Veri, que eu acho que são, para mim, muito importantes, assim, nesse tema, né, da discussão dos objetivos de cuidado, que tem a ver com o sofrimento que um diagnóstico ou uma condição ameaçadora da vida traz, né, e os desafios nessa definição do tratamento, enfim, isso causa sofrimento. Você diz, as pessoas buscam não sofrer, né? E e acho que a discussão do objetivo de cuidado tem a ver com uma forma de lidar com esse desafio e que lida com isso em vários níveis, ou se não em todos, ou quase todos, que são a equipe, o paciente e a família, porque decidir unilateralmente as coisas pode ser extremamente angustiante, não só para a família, mas como você disse, né, para a equipe também, né? Como é que você decide se você não tem uma base para decidir? E Exato. aí eu acho que a segunda coisa que para mim é extremamente fundamental e que você abordou hoje, né, que tem a ver com vínculo, esse processo de conversa, de disponibilidade, de escuta, enfim, de fato usar essa oportunidade de discussão para criar algo ali junto com aquele paciente, com aquela família, que para sair dessa lógica da urgência que a gente infelizmente ainda está muito, né? E poder construir um vínculo, né? Com o tempo e ter elementos para decidir de uma forma menos angustiante, né? Exato, exato. Acho que nós estamos esgotando o tempo. Obrigada, gente, pela participação. Acho que quem quiser aula gravada, ele falou que vai subir para o Canva e tem o e-mail do IDOR. Sugestão também da aula do Dani de assistirem, que sempre as aulas dele são muito boas. E fico super à disposição se alguém precisar de alguma coisa. E mês que vem tem reunião nossa, daqui a pouco a gente divulga, a gente está escolhendo o tema, mas logo mais a gente já manda. Obrigada pela participação de todos. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Até a próxima.